Lei nº 7.357 dispõe sobre o cheque e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 da emissão e da forma do cheque. Artigo 1º. O cheque contém, inciso 1, a denominação cheque, inscrita no contexto do título expressa na língua em que este é redigido. Inciso 2. A ordem incondicional de pagar quantia determinada. Inciso 3. O nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar, sacado. Inciso 4. A indicação do lugar de pagamento. Inciso 5. A indicação da data e do lugar de emissão. Inciso 6. A assinatura do emitente sacador ou de seu mandatário com poderes especiais. Parágrafo único. A assinatura do emitente ou a de seu mandatário com poderes especiais pode ser constituída na forma de legislação específica, por chancela mecânica ou processo equivalente. Artigo 2º. O título a que falte qualquer dos requisitos enumerados no artigo precedente não vale como cheque, salvo nos casos determinados a seguir. Inciso 1. Na falta de indicação especial, é considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado. Se designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles. Não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no lugar de sua emissão. Inciso 2. Não indicado o lugar de emissão, considera-se emitido o cheque no lugar indicado junto ao nome do emitente. Artigo 3º. O cheque é emitido contra banco ou instituição financeira que lhe seja equiparada, sob pena de não valer como cheque. Artigo 4º. O emitente deve ter fundos disponíveis em poder do sacado e estar autorizado, e sobre eles emitir cheque em virtude de contrato expresso ou tácito. A infração desses preceitos não prejudica a validade do título, como cheque. Parágrafo 1º. A existência de fundos disponíveis é verificada no momento da apresentação do cheque para pagamento. Parágrafo 2º. Consideram-se fundos disponíveis, alínea A, os créditos constantes de conta corrente bancária, não subordinados a termo. Alínea B, o saldo exigível de conta corrente contratual. Alínea C, a soma proveniente de abertura de crédito. Artigo 6. O cheque não admite aceite, considerando-se não escrita qualquer declaração com esse sentido. Artigo 7. Pode o sacado, a pedido do emitente ou do portador legitimado, lançar e assinar no verso do cheque não ao portador e ainda não endossado, visto certificação ou outra declaração equivalente, datada e por quantia igual à indicada no título. Parágrafo 1º. A aposição de visto, certificação ou outra declaração equivalente obriga o sacado a debitar à conta do emitente a quantia indicada no cheque e a reservá-la em benefício do portador legitimado durante o prazo de apresentação, sem que fique exonerados o emitente, endossantes e demais coobrigados. Parágrafo 2º. O sacado creditará à conta do emitente a quantia reservada, uma vez vencido o prazo de apresentação e antes disso seu cheque lhe for entregue para inutilização. Artigo 8º. Pode-se estipular no cheque que seu pagamento seja feito, inciso 1, à pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa à ordem. Inciso 2. A pessoa nomeada com a cláusula não à ordem ou outra equivalente. Inciso 3. Ao portador. Parágrafo único. Vale como cheque ao portador
o que não contém indicação do beneficiário e o emitido em favor de pessoa nomeada com a cláusula ao portador, ou expressão equivalente. Artigo 9. O cheque pode ser emitido, inciso 1, à ordem do próprio sacador, inciso 2, por conta de terceiro, inciso 3, contra o próprio banco sacador, desde que não ao portador. Artigo 10. Considera-se não escrita a estipulação de juros inserida no cheque. Artigo 11. O cheque pode ser pagável no domicílio de terceiro, quer na localidade em que o sacado tenha domicílio, quer em outra, desde que o terceiro seja banco. Artigo 12. Feita a indicação da quantia em algarismos e por extenso, prevalece esta no caso de divergência indicada a quantia mais de uma vez, quer por extenso, quer por algarismos. Prevalece no caso de divergência a indicação da menor quantia. Artigo 13. As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes. Parágrafo único. A assinatura de pessoa capaz cria obrigações para o signatário, mesmo que o cheque contenha assinatura de pessoas capazes de se obrigar por cheque, ou assinaturas falsas, ou assinaturas de pessoas fictícias, ou assinaturas que, por qualquer outra razão, não poderiam obrigar as pessoas que assinaram o cheque, ou em nome das quais ele foi assinado. Artigo 14. Obriga-se pessoalmente quem assinar cheque como mandatário ou representante, sem ter poderes para tal ou excedendo os que lhe foram conferidos. Pagando o cheque, tem os mesmos direitos daquele em cujo nome assinou. Artigo 15. O emitente garante o pagamento, considerando-se não escrita a declaração pela qual se exima dessa garantia. Artigo 16. Se o cheque incompleto no ato da emissão for completado com inobservância do convencionado com a emitente, tal fato pode ser oposto ao portador, a não ser que este tenha adquirido a cheque de má-fé. Capítulo 2. De transmissão. Artigo 17. O cheque pagável à pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa à ordem, é transmissível por via de endosso. Parágrafo 1º. O cheque pagável à pessoa nomeada, com a cláusula não à ordem ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão. Parágrafo 2º. O endosso pode ser feito ao emitente ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque. Artigo 18. O endosso deve ser puro e simples, reputando-se não escrita qualquer condição a que seja subordinado. Parágrafo 1º. São nulos o endosso parcial e o do sacado. Parágrafo 2º. Vale como em branco o endosso ao portador. O endosso ao sacado vale apenas como quitação, salvo no caso de o sacado ter vários estabelecimentos e o endosso ser feito em favor de estabelecimento diverso daquele contra o qual o cheque foi emitido. Artigo 19. O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante ou seu mandatário com poderes especiais. Parágrafo 1º. O endosso pode não designar o endossatário, consistindo apenas na assinatura do endossante, endosso em branco. Só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento. Parágrafo 2º. A assinatura do endossante ou a de seu mandatário com poderes especiais pode ser constituída na forma de legislação específica, por chancela mecânica ou processo equivalente. Artigo 20.
O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. Se o endosso é em branco, pode o portador, inciso 1, completá-lo com o seu nome ou com o de outra pessoa. Inciso 2, endossar novamente o cheque em branco ou a outra pessoa. Inciso 3, transferir o cheque a um terceiro sem completar o endosso e sem endossar. Artigo 21. Salvo estipulação em contrário, o endossante garante o pagamento. Parágrafo único. Pode o endossante proibir novo endosso. Neste caso, não garante o pagamento a quem seja o cheque posteriormente endossado. Artigo 22. O detentor de cheque, a ordem é considerado portador legitimado se provar seu direito por uma série ininterrupta de endossos, mesmo que o último seja em branco. Para esse efeito, os endossos cancelados são considerados não escritos. Parágrafo único. Quando um endosso em branco for seguido de outro, entende-se que o signatário deste adquiriu o cheque pelo endosso em branco. Artigo 23. O endosso num cheque passado ao portador torna o endossante responsável nos termos das disposições que regulam o direito de ação, mas nem por isso converte o título num cheque à ordem. Artigo 24. Desapossado alguém de um cheque em virtude de qualquer evento novo, portador legitimado não está obrigado a restituí-lo, se não o adquiriu de má fé. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste artigo, serão observadas, nos casos de perda, extravio, furto, roubo ou apropriação indébita do cheque, as disposições legais relativas à anulação e substituição de títulos ao portador, no que for aplicável. Artigo 25. Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor. Artigo 26. Quando o endosso contiver a cláusula valor em cobrança para cobrança por procuração ou qualquer outra que implique apenas mandato, o portador pode exercer todos os direitos resultantes do cheque, mas só pode lançar no cheque endosso mandato. Neste caso, os obrigados somente podem invocar contra o portador as exceções oponíveis ao endossante. Parágrafo único. O mandato contido no endosso não se extingue por morte do endossante ou por superveniência de sua incapacidade. Artigo 27. O endosso posterior ao protesto ou declaração equivalente ou à expiração do prazo de apresentação produz apenas os efeitos de cessão, salvo prova em contrário. O endosso sem data presume-se anterior ao protesto ou declaração equivalente, ou à expiração do prazo de apresentação. Artigo 28. O endosso no cheque nominativo pago pelo banco contra o qual foi sacado prova o recebimento da respectiva importância pela pessoa a favor da qual foi emitido e pelos endossantes subsequentes. Parágrafo único. Se o cheque indica a nota, fatura, conta cambial, imposto lançado ou declarado, a cujo pagamento se destina, ou outra causa da sua emissão, o endosso pela pessoa a favor da qual foi emitido, e a sua liquidação pelo banco sacado, provam a extinção da obrigação indicada. Capítulo 3 do aval. Artigo 29. O pagamento do cheque pode ser garantido, no todo ou em parte, por aval prestado por terceiro, exceto o sacado,
ou mesmo por signatário do título. Artigo 30. O aval é lançado no cheque ou na folha de alongamento. Exprime-se pelas palavras por aval ou fórmula equivalente, com a assinatura do avalista. Considera-se como resultante da simples assinatura do avalista, aposta no anverso do cheque, salvo quando se tratar da assinatura do emitente. Parágrafo único. O aval deve indicar o avalizado. Na falta de indicação, considera-se avalizado o emitente. Artigo 31. O avalista se obriga da mesma maneira que o avaliado. Subsiste sua obrigação, ainda que nula e por ele garantida, salvo se a nulidade resultar de vício de forma. Parágrafo único. O avalista que paga o cheque adquire todos os direitos dele resultantes contra o avalizado e contra os obrigados para com este em virtude do cheque. Capítulo 4 da apresentação e do pagamento. Artigo 32. O cheque é pagável à vista. Considera-se não estrita qualquer menção em contrário. Parágrafo único. O cheque apresentado para pagamento antes do dia indicado como data de emissão é pagável no dia da apresentação. Artigo 33. O cheque deve ser apresentado para pagamento a contar do dia da emissão no prazo de 30 dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago e de 60 dias, quando emitido em outro lugar do país ou no exterior. Parágrafo único. Quando o cheque é emitido entre lugares com calendários diferentes, considera-se como de emissão o dia correspondente do calendário do lugar de pagamento. Artigo 34. A apresentação do cheque à Câmara de Compensação equivale à apresentação a pagamento. Artigo 35. O emitente do cheque pagável no Brasil pode revogá-lo, mercê de contraordem dada por aviso epistolar, ou por via judicial ou extrajudicial, com as razões motivadoras do ato. Parágrafo único. A revogação ou contraordem só produz efeito depois de expirado o prazo de apresentação, e não sendo promovida, pode o sacado pagar o cheque até que decorra o prazo de prescrição, nos termos do artigo 59 desta lei. Artigo 36. Mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente e o portador legitimado podem fazer sustar o pagamento, manifestando ao sacado por escrito oposição fundada em relevante razão de direito. Parágrafo 1º. A oposição do emitente e a revogação ou contraordem se excluem reciprocamente. Parágrafo 2º. Não cabe ao sacado julgar da relevância da razão invocada pelo oponente. Artigo 37. A morte do emitente ou sua incapacidade superveniente à emissão não invalidam os efeitos do cheque. Artigo 38. O sacado pode exigir, ao pagar o cheque, que este lhe seja entregue quitado pelo portador. Parágrafo único. O portador pode recusar pagamento parcial e, neste caso, o sacado pode exigir que esse pagamento conste do cheque e que o portador lhe dê a respectiva quitação. Artigo 39. O sacado que paga cheque à ordem é obrigado a verificar a regularidade da série de endossos, mas não a autenticidade das assinaturas dos endossantes. A mesma obrigação incumbe ao banco apresentante do cheque à Câmara de Compensação. Parágrafo único. Ressalvada a responsabilidade do apresentante, no caso da parte final deste artigo, o banco sacado responde pelo pagamento do cheque falso, falsificado ou alterado, salvo dolo ou culpa do correntista,
do endossante ou do beneficiário, dos quais poderá o sacado, no todo ou em parte, reaver o que pagou. Artigo 40. O pagamento se fará à medida em que forem apresentados os cheques e se dois ou mais forem apresentados simultaneamente, sem que os fundos disponíveis bastem para o pagamento de todos. Terão preferência os de emissão mais antiga e, se da mesma data, os de número inferior. Artigo 41. O sacado pode pedir explicações ou garantia para pagar cheque mutilado, rasgado ou partido, ou que contenha borrões, emendas e dizeres que não pareçam formalmente normais. Artigo 42. O cheque em moeda estrangeira é pago, no prazo de apresentação, em moeda nacional ao câmbio do dia do pagamento, obedecida à legislação especial. Parágrafo único. Se o cheque não for pago no ato da apresentação, pode o portador optar entre o câmbio do dia da apresentação e o do dia do pagamento, para efeito de conversão em moeda nacional. Capítulo 5. Do cheque cruzado. Artigo 44. O emitente ou o portador podem cruzar o cheque mediante a aposição de dois traços paralelos no anverso do título. Parágrafo 1º. O cruzamento é geral, se entre os dois traços não houver nenhuma indicação ou existir apenas a indicação banco ou outra equivalente. O cruzamento é especial se entre os dois traços existir a indicação do nome do banco. Parágrafo 2º. O cruzamento geral pode ser convertida em especial, mas este não pode converter-se naquele. Parágrafo 3º. A inutilização do cruzamento ou a do nome do banco é reputada como não existente. Artigo 45. O cheque com cruzamento geral só pode ser pago pelo sacado a banco ou a cliente do sacado, mediante crédito em conta. O cheque com cruzamento especial só pode ser pago pelo sacado ao banco indicado, ou se este for o sacado a cliente seu, mediante crédito em conta. Pode, entretanto, o banco designado incumbir outro da cobrança. Parágrafo 1º. O banco só pode adquirir cheque cruzado de cliente seu ou de outro banco. Só pode cobrá-lo por conta de tais pessoas. Parágrafo 2º. O cheque com vários cruzamentos especiais só pode ser pago pelo sacado no caso de dois cruzamentos, um dos quais para a cobrança por câmara de compensação. Parágrafo 3º. Responde pelo dano até a concorrência do montante do cheque, o sacado ou o banco portador, que não observar as disposições precedentes. Capítulo 6. Do cheque para ser creditado em conta. Artigo 46. O emitente ou o portador podem proibir que o cheque seja pago em dinheiro mediante a inscrição transversal no anverso do título da cláusula para ser creditado em conta ou outra equivalente. Nesse caso, o sacado só pode proceder a lançamento contábil, crédito em conta, transferência ou compensação, que vale como pagamento. O depósito do cheque em conta de seu beneficiário dispensa o respectivo endosso. Parágrafo 1º. A inutilização da cláusula é considerada como não existente. Parágrafo 2º. Responde pelo dano até a concorrência do montante do cheque o sacado que não observar as disposições precedentes. Capítulo 7. Da ação por falta de pagamento. Artigo 47. Pode o portador promover a execução do cheque. Inciso 1.
contra o emitente e seu avalista. Inciso 2. Contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque é apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apresentação ou ainda por declaração escrita e datada por Câmara de Compensação. Parágrafo 1º. Qualquer das declarações previstas neste artigo dispensa o protesto e produz os efeitos deste. Parágrafo 2º. Os signatários respondem pelos danos causados por declarações inexatas. Parágrafo 3º. O portador que não apresentar o cheque em tempo hábil ou não comprovar a recusa de pagamento pela forma indicada neste artigo, perde o direito de execução contra o emitente, se este tinha fundos disponíveis durante o prazo de apresentação e os deixou de ter, em razão de fato que não lhe seja imputável. Parágrafo 4º. A execução independe do protesto e das declarações previstas neste artigo, se a apresentação ou o pagamento do cheque são obstados pelo fato de o sacado ter sido submetido à intervenção, liquidação extrajudicial ou falência. Artigo 48. O protesto ou as declarações do artigo anterior devem fazer-se no lugar de pagamento ou do domicílio do emitente, antes da expiração do prazo de apresentação. Se esta ocorrer no último dia do prazo, o protesto ou as declarações podem fazer-se no primeiro dia útil seguinte. Parágrafo 1º. A entrega do cheque para protesto deve ser pré-notada em livro especial, e o protesto tirado no prazo de 3 dias úteis, a contar do recebimento do título. Parágrafo 2º. O instrumento do protesto, datado e assinado pelo oficial público competente, contém: alínea A, a transcrição literal do cheque, com todas as declarações nele inseridas na ordem em que se acham lançadas. Alínea B, a certidão da intimação do emitente, de seu mandatário especial ou representante legal e as demais pessoas obrigadas no cheque. Alínea C, a resposta dada pelos intimados ou a declaração da falta de resposta. Alínea D, a certidão de não haverem sido encontrados ou de serem desconhecidos o emitente ou os demais obrigados, realizada a intimação nesse caso pela imprensa. Parágrafo 3º. O instrumento de protesto, depois de registrado em livro próprio, será entregue ao portador legitimado ou àquele que houver efetuado o pagamento. Parágrafo 4º. Pago o cheque depois do protesto, pode este ser cancelado a pedido de qualquer interessado, mediante arquivamento de cópia autenticada da quitação, que contenha perfeita identificação do título. Artigo 49. O portador deve dar aviso da falta de pagamento a seu endossante e ao emitente nos 4 dias úteis seguintes ao do protesto ou das declarações previstas no artigo 47 desta lei, ou, havendo cláusula sem despesa, ao da apresentação. Parágrafo 1º. Cada endossante deve, nos 2 dias úteis seguintes ao do recebimento do aviso, comunicar seu teor ao endossante precedente, indicando os nomes e endereço dos que deram os avisos anteriores, e assim por diante, até o emitente, contando-se os prazos do recebimento do aviso precedente. Parágrafo 2º. O aviso dado a um obrigado deve estender-se no mesmo prazo a seu avalista. Parágrafo 3º. Se o endossante não houver indicado seu endereço ou o tiver feito de forma ilegível,
Basta o aviso ao endossante que o preceder. Parágrafo 4º. O aviso pode ser dado por qualquer forma, até pela simples devolução do cheque. Parágrafo 5º. Aquele que estiver obrigado a aviso deverá provar que o deu no prazo estipulado. Considera-se observado o prazo se dentro dele houver sido posta no correio a carta de aviso. Parágrafo 6º. Não decai do direito de regresso o que deixa de dar o aviso no prazo estabelecido. Responde, porém, pelo dano causado por sua negligência, sem que a indenização exceda o valor do cheque. Artigo 50. O emitente, o endossante e o avalista podem, pela cláusula sem despesa, sem protesto ou outra equivalente, lançada no título e assinada, dispensar o portador para promover a execução do título, do protesto e da declaração equivalente. Parágrafo 1º. A cláusula não dispensa o portador da apresentação do cheque, no prazo estabelecido, nem dos avisos. Incube a quem alega a inobservância de prazo a prova respectiva. Parágrafo 2º. A cláusula lançada pelo emitente produz efeito em relação a todos os obrigados. A lançada por endossante ou por avalista produz efeito somente em relação ao que lançar. Parágrafo 3º. Se apesar de cláusula lançada pelo emitente, o portador promove o protesto, as despesas correm por sua conta. Por elas respondem todos os obrigados, se a cláusula é lançada por endossante ou avalista. Artigo 51. Todos os obrigados respondem solidariamente para com o portador do cheque. Parágrafo 1º. O portador tem o direito de demandar todos os obrigados individualmente ou coletivamente, sem estar sujeito a observar a ordem em que se obrigaram. O mesmo direito cabe ao obrigado que pagar o cheque. Parágrafo 2º. A ação contra um dos obrigados não impede que sejam os outros demandados, mesmo que se tenham obrigado posteriormente àquele. Parágrafo 3º. Regem-se pelas normas das obrigações solidárias as relações entre obrigados do mesmo grau. Artigo 52. Portador pode exigir do demandado: inciso 1. A importância do cheque não pago. Inciso 2. Os juros legais desde o dia da apresentação. Inciso 3. As despesas que fez. Inciso 4. A compensação pela perda do valor aquisitivo da moeda, até o reembolso das importâncias mencionadas nos itens antecedentes. Artigo 53. Quem paga o cheque pode exigir de seus garantes: inciso 1. A importância integral que pagou. Inciso 2. Os juros legais a contar do dia do pagamento. Inciso 3. As despesas que fez. Inciso 4. A compensação pela perda do valor aquisitivo da moeda, até o reembolso das importâncias mencionadas nos itens antecedentes. Artigo 54. O obrigado contra o qual se promova a execução, ou que a esta esteja sujeito, pode exigir, contra pagamento, a entrega do cheque com o instrumento de protesto ou da declaração equivalente e a conta de juros e despesas quitada. Parágrafo único. O endossante que pagou o cheque pode cancelar seu endosso e os dos endossantes posteriores. Artigo 55. Quando disposição legal ou caso de força maior impedir a apresentação do cheque, o protesto ou a declaração equivalente, nos prazos estabelecidos, consideram-se estes prorrogados. Parágrafo 1º. O portador é obrigado a dar aviso imediato da ocorrência
de força maior a seu endossante e a fazer menção do aviso dado mediante declaração datada e assinada por ele no cheque ou folha de alongamento. São aplicáveis quanto ao mais as disposições do artigo 49 e seus parágrafos desta lei. Parágrafo 2º. Cessado o impedimento, deve o portador imediatamente apresentar o cheque para pagamento e, se couber, promover o protesto ou a declaração equivalente. Parágrafo 3º. Se o impedimento durar mais de 15 dias, contados do dia em que o portador, mesmo antes de fim do prazo da apresentação, comunicou a ocorrência de força maior a seu endossante, poderá ser promovida a execução sem necessidade de apresentação do protesto ou declaração equivalente. Parágrafo 4º. Não constituem casos de força maior os fatos puramente pessoais relativos ao portador ou à pessoa por ele incumbida da apresentação do cheque, do protesto ou da obtenção da declaração equivalente. Capítulo 8. Da pluralidade de exemplares. Artigo 56. Excetuado o cheque ao portador, qualquer cheque emitido em um país e pagável em outro pode ser feito em vários exemplares idênticos, que devem ser numerados no próprio texto do título, sob pena de cada exemplar ser considerado cheque distinto. Artigo 57. O pagamento feito contra a apresentação de um exemplar é liberatório, ainda que não estipulado que o pagamento torna sem efeito os outros exemplares. Parágrafo único. O endossante que transferir os exemplares a diferentes pessoas e os endossantes posteriores respondem por todos os exemplares que assinarem e que não forem restituídos. Capítulo 9. Das alterações. Artigo 58. No caso de alteração do texto do cheque, os signatários posteriores à alteração respondem nos termos do texto alterado e os signatários anteriores nos do texto anterior. Parágrafo único. Não sendo possível determinar se a firma foi aposta no título antes ou depois de sua alteração, presume-se que a tenha sido antes. Capítulo 10. Da prescrição. Artigo 59. Prescreve em 6 meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o artigo 47 desta lei assegura ao portador. Parágrafo único. A ação de regresso de um obrigado ao pagamento do cheque contra outro prescreve em 6 meses, contados do dia em que o obrigado pagou o cheque ou do dia em que foi demandado. Artigo 60. A interrupção da prescrição produz efeito somente contra o obrigado em relação ao qual foi promovido o ato interruptivo. Artigo 61. A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados que se locupletaram injustamente com o não pagamento do cheque prescreve em 2 anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista no artigo 59 e seu parágrafo desta lei. Artigo 62. Salvo prova de novação, a emissão ou a transferência do cheque não exclui a ação fundada na relação causal, feita a prova do não pagamento. Capítulo 11. Dos conflitos de leis em matéria de cheques. Artigo 63. Os conflitos de leis em matéria de cheques serão resolvidos de acordo com as normas constantes das convenções aprovadas, promulgadas e mandadas aplicar no Brasil, na forma prevista pela Constituição Federal. Capítulo 12. Disposições gerais. Artigo 64. A apresentação do cheque, o protesto ou a declaração equivalente só podem ser feitos ou exigidos em dia útil
durante o expediente dos estabelecimentos de crédito, câmaras de compensação e cartórios de protestos. Parágrafo único. O computo dos prazos estabelecidos nesta lei obedece às disposições do direito comum. Artigo 65. Os efeitos penais da emissão do cheque, sem suficiente provisão de fundos, da frustração do pagamento do cheque, da falsidade, da falsificação e da alteração do cheque, continuam regidos pela legislação criminal. Artigo 66. Os vales ou cheques postais, os cheques de poupança ou assemelhados e os cheques de viagem regem-se pelas disposições especiais a eles referentes. Artigo 67. A palavra branco, para os fins desta lei, designa também a instituição financeira contra a qual a lei admita a emissão de cheque. Artigo 68. Os bancos e casas bancárias poderão fazer prova aos seus depositantes dos cheques por estes sacados, mediante apresentação de cópia fotográfica e microfotográfica. Artigo 69. Fica ressalvada a competência do Conselho Monetário Nacional, nos termos e nos limites da legislação específica, para expedir normas relativas à matéria bancária relacionada com o cheque. Parágrafo único. É de competência do Conselho Monetário Nacional. Alínea A. A determinação das normas a que devem obedecer as contas de depósito, para que possam ser fornecidos os talões de cheques aos depositantes. Alínea B. A determinação das consequências do uso indevido do cheque, relativamente à conta do depositante. A linha C, a disciplina das relações entre sacado e opoente, na hipótese do artigo 36 desta lei. Artigo 70. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 71. Revogam-se as disposições em contrário.